Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestra clase de língua espanhola. Aqui com vocês, professora Estefânia. Vamos dar início à nossa aula? Vamos ver o objetivo. Quais são os objetivos da aula de hoje? Compreender a partir de gêneros, digital, meme, os verbos no pretérito indefinido do indicativo e suas funções dentro do texto. Apropriar-se do conhecimento linguístico necessário para a compreensão e produção do gênero estudado. Compreender o vocabulário que auxilia o entendimento a partir do contexto. Vamos a seguir? Vamos a reflexionar. Miren, yo desperté, me levanté de la cama, levanté los brazos, moví las rodillas, giré el cuello y todo hizo crack. Conclusión, no estoy vieja, estoy crujiente. ¿Qué es eso, chicos? ¿Conhecem? Como que nós chamamos isso? Os memes, os famosos memes hoje da nossa comunicação digital, um novo gênero. Sabe o que significa? Já has visto? Vamos ver aqui, o que aconteceu? Ela levantou da cama, ela levantou os braços, dela moveu os joelhos, movimentou o pescoço, que é o cuello, e de repente fez um barulho, crack. Dela falou, não tô velha, eu estou crocante, estou fazendo barulhinho quando me movimento. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los memes. A leer, vamos a ver aquí. ¿Quién somos? Estudiantes de español. ¿Y cómo es el pretérito indefinido del verbo venir? Vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron. Perfecto. Digan una frase con vino. Me gusta el vino tinto. Então vejam, me gusta, eu gosto do vinho tinto. Tá certo? Vino é esse vino do verbo que eles estão falando? Vine, viniste, vino? Não, por isso que é gracioso, é engraçado. Estamos falando do pretérito perfeito e daí o professor fala, então diga uma frase com vino. Me gusta o vinho. Daí o vinho ali é o substantivo e não o vino do verbo venir. De acordo? Eu vim, certo? Agora vamos falar sobre o meme. A leer. Si nos referimos al origen etimológico de la palabra meme y su significado, encontramos que proviene de la antigua palabra griega mimema, cuyo significado se puede traducir como algo que se imita. Es decir, que la palabra meme en sí se puede entender como algo que surge de la imitação. Então aqui a origem é uma palavra grega mimema, que significa imitação, certo? Tá? Porque a gente sabe que o meme é uma linguagem digital, mas é uma imitação. A gente pode pegar uma imagem já conhecida e através daquilo produzir o nosso texto, a nossa história engraçada, graciosa. Vamos a pensar, ¿por qué los memes tienen tanto impacto en la comunicación? Vocês vejam, hoje tudo é meme. Sai alguma coisa, uma notícia, sai um meme. Não é verdade? Hoje é assim, e é rápido. Então, qual que é o impacto? La importancia de los memes en la comunicación nace de la capacidad que tiene una imagen para conectar con la audiencia y a su vez multiplicarse y ampliar su concepto. Los memes representan una forma de interacción entre el público objetivo de uma marca que sem dúvida se vuelve objeto de estudo, certo? Então, o meme é uma linguagem atual. Saiu algo, produz um meme, ou algo do nosso dia a dia. E ela é rápida, porque ela é digital. E quando você recebe, muitas vezes você dá risada, porque você é ali o receptor e se identifica, né? Nossa,
Eu já passei por essa situação, certo? Como ali a gente viu o mime, o bino, né, de trocar o verbo pelo substantivo de uma forma bem engraçada, e da senhora que se mexe e vai fazendo barulho, e de repente ela fala, não, é que eu estou crocante, de acordo? Bueno, ¿qué papel cumplen en la era digital? Los memes cumplen la función de viralizar un mensaje de manera más efectiva que antes porque nos plantea su vital característica, el tiempo. Las características que nos ofrecen el meme es la misma función social de los medios tradicionales, pero en tiempo real y sin ubiquidade específica. É isso, né? Como eu falei, na era digital, ela é mais rápida, enquanto tradicional, quando na era que não era digital, quando eu quero passar uma informação, leva tempo para uma pessoa receber e mais um tempo para uma outra saber e não viralizava, né? Como nós usamos esse verbo hoje. E o meme não, o meme é que eu produzi agora, já tem 100 pessoas, 1000 pessoas e vai mudando, ou até pode modificar. Essa é a função. Ok? Bueno, já que falamos do memes, vamos para a nossa primeira atividade? Com tus palavras, comente, que te parece el meme en la comunicación actual? Llegué a un punto de la cuarentena, la cual ya me cansé hasta del celular e estou assim. Observem e respondam aí no caderno de vocês. Espero vocês até daqui a pouco. E aí, ticos e ticas, responderam? Como que vocês pensam? O que seria? O que é essa comunicação? Vamos a ver? El meme me parece una comunicación libre de reglas gramaticales, un lenguaje informal, utiliza el contexto del día a día de las personas de una manera graciosa. Yo me río mucho al leer los memes, generalmente me veo em alguno de ellos. Certo? O que eu falei, ele é livre da norma culta padrão da língua, né? Tem uma linguagem informal, até para atingir todo um público, né? E utiliza o contexto do dia a dia de uma maneira muito graciosa, engraçada. E normalmente as pessoas se identificam. Se a gente for observar aqui, eu vou voltar.
Aqui nós temos um personagem, né, que nós conhecemos das histórias infantis, dos contos, né? O que ele tá? O que a gente usou? A gente usou esse personagem, a gente não, né? Usaram esse personagem e a quarentena. Ele cansou do celular e ficou assim, com essa cara de desanimado, certo? Isso são los memes. E agora? Agora nós vamos analisar a língua. Nosotros tenemos la señora. Atención a las palabras destacadas. Hoy me desperté, levanté los brazos, giré el cuerpo e todo isso crack, né? Já falamos sobre esse meme. E agora vamos analisar as palavritas aqui que estão em negrito. Atención a essas palavras. Si nunca existe la tarea mientras el profesor la revisava. Existe, tá? Você nunca fez, aconteceu alguma vez você fazer uma tarefa, o professor chega assim e fala, agora eu vou olhar os cadernos, fala, meu Deus, não fiz a tarefa, e daí começa a fazer a tarefa bem rápido até o professor, ele está falando, quem nunca fez a tarefa enquanto o professor revisava? Bueno, outros verbos. Llegué a um ponto e já me cansei. Então, observe nesses memes que a gente enegritou uns verbos, certo? Aqui, ó. Vamos volver. Me desperté, levanté, giré, isso. Hiciste e aqui. Llegué, me cansei. Todos estes verbos, certo? Eles estão ¿en cuál tiempo verbal? Las palabras en negritos están en el pretérito indefinido perfecto simple. Se utiliza en español para expresar acciones que comenzaron y finalizaron en el pasado y tuvieron lugar de manera puntual o en un espacio temporal delimitado. ¿Certo? Todas aquelas palavras, aqueles verbos estão nesse tempo, pretérito indefinido, certo? Que usamos para expressar ações que começam e terminam, é pontual, de acordo? E a ler, vamos a mirar, la chica aqui buscando una roupa. Ayer cronometré el tiempo que tardo en buscar cada mañana mi ropa en el armário. 32 minutos e 20 segundos. Então, ela falou assim, ó, ontem eu cronometrei quanto tempo que eu levo para encontrar uma roupa. Então, observem ali que eu tenho ayer, que é ontem, e o verbo cronometré. Vamos a falar sobre isto. Ayer cronometré. Atenção, ojo aqui. Então, o ayer é um marcador temporal. Ontem, o cronometré, o verbo está no pretérito indefinido. O que nós temos que recordar? Recuerda que os marcadores temporales, pretérito indefinido, sirve para expressar hechos passados e para ele utilizamos marcadores temporales como, tá? Quando eu falo no pretérito indefinido, utilizo o pretérito indefinido, geralmente eu vou usar os marcadores de tempo, certo? Aqui nós temos ayer, ontem, anteayer, antes de ontem, anoche, ontem à noite, el año pasado, el mês passado, la semana passada, certo? Para ser o que? Pontual, naquele tempo, naquele dia, naquele momento. E aqui nós temos os verbos irregulares. Observem, o pedir e o preferir, ele vai mudar o e para o i. Na terceira pessoa, olhem lá, ó, ela pediu, preferiu, mudou o e para a letra i só em ele, ela. Mirem, pedi, pediste, pidió, pedimos, pedisteis, pidieron. Na terceira do singular e na terceira do plural. Ele, ela preferiu, eles e elas preferiram. E todo o resto normal.
segue sem trocar, né? Preferir, preferiste, preferimos, pero na terceira singular e plural eu mudo la E para a letra I, certo? E também aqui, ó, outra mudança, o verbo querer. O que acontece com o verbo querer? A letra E, aqui do radical, vai mudar para o I. Eu vou tirar a letrinha E que vou colocar S. Aí vai ser yo quise, tú quisiste, ella quiso, nosotros quisimos, vosotros quisisteis, ellos e ellas quisieron. Ai, professora, não tem, gente, os verbos precisam estudar, principalmente os irregulares. Não é a nossa língua materna, então precisamos sim anotar e estudar. Tem essa diferença dos verbos irregulares, ok? Agora, o ler. O que eu vou colocar no ler? Vou colocar um Y, uma Y em las terceiras personas, ó. Yo leí, tú leíste, él, ella leyó. Coloquei um Y ali, la Y. Nosotros leímos, vosotros leísteis, ellos y ellas leyeron. De acordo? Esse é o exemplo de verbo ler, como que ele fica. E outras, se vocês forem observar, o verbo crer vai acontecer a mesma coisa, porque segue ali no radical tem uma vogal. Então é creí, creíste, creyó, com a Y. Creímos, creísteis, creyeron. De acordo? E aqui o traer. Eu vou colocar uma letra J em todas as personas. Olhem, yo traje, tú trajiste, ella trajo, nosotros trajimos, vosotros trajisteis, ellos y ellas trajeron. Ok? Observem o verbo traer, que é trazer, como ele fica no passado na língua espanhola. De acordo? E agora vamos para nossa atividade 2. Completa os diálogos usando os verbos del pretérito indefinido. Então, aqui nós temos o pedir, o preferir e o querer. Busquem lá, pensem lá como que vão ficar esses verbos no pretérito indefinido. Por que se enfadaram com o hotel? Porque, espaço, pediram uma habitação e los pusieron em um triple. Letra A. Por que não vino Pedro ayer? Daí eles vão responder, preferir quedar-se em casa, não querer acompanhar-nos, certo? Agora é com vocês, recordem lá das conjugações dos verbos irregulares no pretérito indefinido. Até daqui a pouco.
E aí, chicos e chicas, alguma dúvida? Vamos ver como que ficaram esses verbos no pretérito indefinido irregulares. Vamos a ver? ¿Por qué se enfadaron con el hotel? Porque pidieron una habitación y los pusieron en una triple. Pidieron, pidieron, porque ellos pidieron. ¿Por qué no vino Pedro ayer? Prefirió quedarse em casa, não quiso acompanhar-nos, tá? Então, observem, o pedir, eu coloco a letrinha I no radical, pidieron. Preferir, eu coloco a letrinha E no radical, preferiu. E o querer, ele vai mudar para, coloco a letrinha I no radical e muda o E para S, quiso. Vamos a la tercera actividad ahora. Siguiendo igual, completa los diálogos usando los verbos en pretérito indefinido. Mis alumnos van a leer El Quijote. Los míos lo leyeron el año pasado. Letra A, ¿qué estatua tan bonita? La traer de Brasil hace 2 años. Então aqui, verbos ler e traer. Observem também as pessoas do discurso, se é mis alunos são eles, estátua é ella, de acordo? Espero vocês, até daqui a pouco. E aí, chicos e chicas, conjugaram os verbos? Vamos ver como que ficaram os verbos ler e traer no pretérito indefinido irregular. Mis alumnos van a leer El Quijote. Los míos lo leyeron el año pasado. Observem, eu coloquei uma Y, um Y. Que estatua tan bonita? La traje de Brasil hace 2 años. O que eu agreguei aqui? Um J, letra J, certo? Então é isso aqui, chicos. Nós terminamos a nossa aula. Estudem os verbos irregulares. E o que nós aprendemos? Conhecemos a origem dos memes e a sua função comunicativa na era digital. Entendemos o uso do pretérito indefinido em um contexto comunicativo para narrar fatos passados e pontuais. E verificamos a conjugação dos verbos irregulares. Observamos o uso dos marcadores temporais no uso do pretérito indefinido. Então, aqui as nossas referências e terminamos, ok? Hasta la próxima classe.